Intenções dessa Santa Missa, pela saúde de Joselaide de Jesus, Lindiomar, pela alma de Pedro Paulo Martins, Tereza Maria da Silva, Doraci Souza Araújo, Albertina Dias de Matos, Silvano Guimarães, e por todas as almas do purgatório. Antônio José Cardoso, Alzira Soares Peixinho, Antônia Alves de Sá, em ação de graça pelo Dia das Crianças, Ana Luísa Valentim Peixinho, Luiz Eduardo Valentim, Lucas Valentim, Laura Valentim, Sandro Henrique, João Lucas Peixinho e todas as crianças. Boa noite, irmãs e irmãos da rádio celebrando a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, cantamos a Deus o mesmo hino que a Virgem de Nazaré entoou em sua presença, proclamando as suas maravilhas. Bendizemos também ao Pai pela vida das nossas crianças nesta data especial. Coloquemos diante do Senhor o nosso país e o povo brasileiro. Iniciamos a Santa Missa cantando. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé encendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, protegei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Ó velai por nossos lares, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de... Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, o nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Reuniu o amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria nos reunirmos hoje para celebrarmos juntos a solenidade da Imaculada Conceição de Aparecida, padroeira do nosso país, padroeira de nossas terras, tão sofridas, mas ao mesmo tempo tão ricas, de um povo tão festeiro, mas que ao mesmo tempo carrega no seu coração uma nostalgia do céu, de um povo tão lutador, mas ao mesmo tempo por vezes aquebrantado por conta das injustiças que não deixam de ferir o coração da pátria. Por isso, nesse dia de hoje, é dia de colocarmos no altar do seu Filho
todo esse povo tão diverso, inclusive daqui das nossas terras de Canudos, onde em 3 comunidades ela é protetora, padroeira. A comunidade do Calumbi, a comunidade do Rio do Soturno e a comunidade da Cabeça do Boi, do município de Jeremoabo. Então, eu gostaria de acolher essas comunidades que se fazem aqui presente com uma salva de palmas de você que está em casa, mas deles também que se encontram aqui. Hoje, a Mãe de Jesus nos diz: façam tudo que Ele vos disser. A nossa vida, quando é como a vida de Maria, para fazer a vontade de Deus, ela se torna já o começo do céu. Mas também quando nós negamos essa vontade do Pai em nossa vida, nós já entramos na realidade do inferno. Por isso, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, às vezes o nosso não fazer a vontade de Deus, vamos pedir a Ele que tenha de misericórdia de nós no início dessa Eucaristia, para celebrarmos menos indignamente os mistérios do seu Filho Jesus. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço a vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos na solenidade da Mãe de Deus, a padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e nossa, o nosso hino de louvor a Deus por nos ter dado tão excelsa protetora. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus é Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Tu unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nós
culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos escutar com o coração aberto a palavra de Deus. Leitura do livro de Esther. Vestíbulo interno do Palácio Real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe: Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, conceda-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, minha filha, olhai e ouvir isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvir isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvir isto. Esquecei, vosso povo, a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai e ouvir isto, que o rei se encante com vossa beleza. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de rico brocados
de ouro. Escutai, minha filha, olhai, ouvisto, que o rei se encante com vossa beleza, em vestes vistosa ao rei se dirige, e as virgens amiga lhe formam cortejos, entre cantos de festa e com grande alegria. Ingressam então no palácio real. Escutai, minha filha, olhai, ouvisto, que o rei se encante com vossa beleza. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa com 12 estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher, que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha,
Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, Paulinho, nós estamos aprumados, né? Eu me esqueço de incensar, você se esquece de me trazer. Nós dois somos uma dupla boa para uma missa como essa, viu? Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria ver rostos tão queridos nessa celebração de hoje. Alguns que não vejo há muito tempo, talvez antes mesmo da pandemia. E nesta Eucaristia nos encontrarmos. Porque é assim, Deus sempre encurta as distâncias. As coisas de Deus sempre dão um jeito de acontecer. Ele às vezes altera os nossos planos, mas não perde o rumo no sentido do que tem a nos oferecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje é um convite para nós, para não nos perdermos por vezes nessa vida, nos rumos que ela nos guia, nos caminhos que ela nos conduz, com as coisas que em alguns momentos nos faltam. Porque só uma coisa é necessária e nunca deve faltar entre nós: Deus, Jesus, sua mãe Maria. Se temos essas coisas, todo o resto nos virá por acréscimo. Hoje, o Evangelho, na solenidade da Imaculada Conceição de Aparecida, padroeira do Brasil, nos propõe o texto do Evangelho de São João, que narra o primeiro milagre de Jesus em uma festa de casamento. Em todos os anos, nessa solenidade, nós lemos esse mesmo Evangelho. Por quê? Para não perdermos de vista o essencial. E o que é o essencial, Padre? Deus, aquilo que não pode faltar. E o que é o essencial, Padre? As coisas de Deus. Aquilo que não deve faltar na casa de Senhor ninguém. Como é bonito quando a gente chega nas comunidades do Calumbi, da Cabeça do Boi, mas de tantos cantos aqui de Canudos, e a gente encontra lá na parede um quadrozinho desgastado. Aqueles primeiros quadros dos filhos, quando iam para São Paulo, faziam questão de mandar para a mãe, da esplanada da Basílica de Aparecida, com a imagem lá no alto. Talvez você que esteja me escutando tenha um quadro desse em sua casa e nem sabe como chegou. Foi assim: um filho que foi para longe e, chegando longe do colo da mãe, olhou para a imagem de outra mãe e se lembrou de casa, se lembrou do sagrado, se lembrou do céu e mandou de presente. E riqueza, eram quando os nossos idosos, que naquele tempo se comunicavam por carta, junto com a carta vinha um mimo desse. A casa ficava em festa. Com certeza se chamava todo vizinho: oi, minha comadre, o presente que meu filho me mandou. E assim, aquele pequeno quadro, com aquela pequena imagem, diminuía, encurtava as distâncias. Por que eu estou contando essa história a você, meu irmão e minha irmã, que talvez tenha uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, que alguém trouxe de tão longe, ou que por devoção e amor tentou ao máximo que pôde, dentro da sua possibilidade, lá no meio da roça, conseguir também uma pequena imagem da padroeira do nosso país? Porque
Nenhuma casa que tem coisa que lembra a Deus, nunca falta o essencial. Nunca falta o essencial. Porque tendo o que nos lembra a Deus, as distâncias diminuem entre o céu e o nosso lar. Por isso que eu fico muito triste quando eu vejo um católico que não tem uma imagem em sua casa. E fico mais triste ainda quando pergunta a ele do porquê não tem. Ah, padre, não, porque aqui de minha casa anda gente de todo lugar, de toda religião. Possa ser que se ofenda. Meu irmão, sua casa deixou de ser sua casa. Seu avô e sua avó devem estar se mexendo na cova por ter botado um descendente sem vergonha, que tem vergonha da própria fé. Você só perdeu e deixou faltar no seu lar o essencial. E o que é o essencial, padre? O senhor está nos dizendo que é essencial ter uma imagem? Não, mas é essencial ter coisas que nos lembram a Deus. Como eu me lembro da minha irmã, eu quando criança, ela me botar no colo e dizer: ali é mamãe do céu, ali é papai do céu. Porque em minha casa, o presente que eu sempre recebia, todo dia das crianças e a cada dia do ano, de minha mãe, de minha família e dos meus irmãos, era lembrar das coisas de Deus. Era lembrar que por mais difícil que fosse a vida, nós tínhamos uma riqueza que na maioria das casas de minha rua não possuía. A riqueza de ser uma família de fé. Que tinha fé, que tem fé. Na minha infância, por que eu estou falando isso? Porque hoje, dia das crianças, os pais dão tudo nesse dia aos filhos, menos Deus. Que o diga, eu pergunto a você que me escuta, quantas crianças estão na sala assistindo? Ou quantos estão do lado do rádio ouvindo essa missa com você? Mas padre, isso não é mais coisa desse tempo não. É verdade. É porque Deus não é mais Senhor dos tempos em sua vida. O presente que hoje muitos pais deram aos filhos foi um celular. E os meninos nem sabem mais brincar. O presente hoje que muitos pais deram aos filhos foi dinheiro. Para ensinar a eles que felicidade se compra. Para quando tiverem velhos, caírem na triste descoberta que dinheiro não compra felicidade. O presente que muitas famílias hoje organizaram para suas crianças foi uma festa com cachaça, para dizer a eles que isso é a vida, para depois viverem a triste amargura de descobrirem o vazio existencial que álcool nenhum consegue afogar. Tem gente que diz que bebe para afogar os problemas. Tinha um padre de fama muito santa que diz: mas é besta, os problemas sabem nadar. Você pode beber a cachaça do mundo todo, ele sempre vai flutuar. E quando vier a ressaca, lá vai estar o problema dobrado. Então são essas coisas que nesse dia de hoje, onde somos convidados a refletir sobre tantas coisas, precisamos não perder de vista o essencial, que é viver uma experiência verdadeira de fé. O essencial, que é crer naquilo que de fato importa. E é dentro dessa dinâmica, dessas coisas, que a palavra de Deus nessa noite nos é dirigida. A primeira leitura do livro de Esther, uma novela bíblica, que conta a história de uma das santas mulheres da Bíblia. Na Bíblia, nós contamos uma lista de grandes santas mulheres: Raquel, Rebeca, Ruth, Esther. Uma lista grande, Sara. Mulheres santas por quê, padre? Porque viviam rezando de manhã e de tarde e de noite? Não. Porque eram abertas às coisas de Deus. Porque eram sensíveis.
as realidades do céu. E às vezes, até quando não entendiam, se colocavam em risco para que o projeto de Deus pudesse acontecer. Veja que bonito, um passarinho assistindo a missa no banco. Olha. Fui apontar, ele foi embora, é tímido. Então, veja bem, hoje tem coisa, né, que nos rouba, né? Hoje, a primeira leitura nos apresenta um texto muito bonito. A rainha Esther tem um inimigo na corte, que nem sabe que ela é sua inimiga. Por quê? Porque dentro do harém do rei da Pérsia se infiltrou uma judia. Tem muita gente que só conhece essa história da novela. Devia ter vergonha de assistir novela de crente e achar que ali está toda a verdade. Veja bem, eu estou falando de crente, que não é nem de evangélico sério. É de um charlatão que vive de roubar o povo. Aí, você que é católico, pegue sua Bíblia, abra e leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não foi feita para ser assistida em novela, não. Ela foi feita para ser meditada com o coração e ser colocada em prática na própria vida. Eu fico tão indignado quando, como padre, alguém vem me falar de uma novela como se fosse a palavra de Deus tal qual foi inspirada e escrita. Ô, que pessoa tapada, nunca nem abriu a Bíblia e acha que é aquilo ali. E fico mais irritado ainda quando isso se trata de um católico. O contexto da palavra de Deus que nos foi direcionada hoje por meio do livro de Esther é assim: o povo de Deus, na conquista da terra, fez muitos inimigos. Por quê? Porque quando esse povo conquista essa terra, nessa terra haviam outros povos. Mas Deus, quando lhe promete um lugar, não lhe promete um lugar sem luta. Por isso que tenha muito medo de alguém que quer acreditar em Deus e pensa que as coisas de Deus vão cair no nosso colo. Que a gente vai rezar, vai acender uma vela ou vai para uma igreja, vai falar com um pastor, ele vai nos dar uma coisa e vai acontecer uma mágica e tudo vai... Não é assim. Deus dá a terra ao povo, mas também oferece a luta para poder conquistar a terra. Deus dá o pão, mas dá o pão a partir do esforço do suor que tem de ser derramado. Ele nos dá forças para conquistar o pão. Não é assim. Então esse povo que conquista essa terra tem de expulsar outros povos. E isso causa inimizades. Mas na corte do rei da Pérsia, conta a novela de Esther, esse texto bíblico, que tinha gente de todos os povos. Entre esses inimigos, entre esses povos todos, ali também tinham inimigos do Israel de Deus. E Esther agora é esposa do rei. Mas um inimigo manipula o rei a baixar um decreto, propriamente de extinção da raça. E Esther tem um tio, um parente. Na Sagrada Escritura, no original em que foi escrito o texto, diz que é um parente. Não diz qual é o grau do parentesco. Chamado Mardoqueu. É um escriba. É um homem sábio. É um homem conhecedor da lei de Deus. É alguém que educou Esther. E ele diz: Esther, pelo amor de Deus, você é o instrumento de Deus. Por que você está com medo? Mas Esther tem medo de se revelar e deixar de ser rainha e ao mesmo tempo também morrer. Mas sabe qual é o bonito de quando a gente diz sim a Deus? Se a gente tiver coragem e não ficar parado no sim, Ele faz o resto. Mas a gente não pode ficar parado. O que nós vemos na liturgia de hoje é uma mulher que não fica parada. Olhe, para entrar na corte do rei, só podia entrar no mundo antigo se o rei convidasse. Veja o que era uma mulher no mundo antigo.
a mulher só ia ao leito do rei se o rei a chamasse. Ela vivia no harém com as outras amantes, mas ela não podia ter acesso à câmara, quer dizer, ao lugar onde o rei residia. Por quê, padre? Porque muito rei era envenenado ou era morto. E podia acontecer de isso ocorrer até por meio da própria esposa. Os jogos de poderes desse mundo que a gente conhece. Existia ontem, vai existir hoje e vai existir amanhã. Sempre vai haver gente que pelo poder vende até a mãe ao capeta. E assim era também no mundo antigo. Então a rainha, haviam leis para salvaguardar, quer dizer, para proteger a vida do rei. E ninguém poderia entrar no recinto, quer dizer, no lugar onde o rei estivesse, sem que recebesse dele um convite. Mas Esté tem as 7 armadas que Deus bota em toda mulher. Quando ela vê que ela não tem jeito e que ela precisa salvar o seu povo, o que é que ela faz? Faz o que muita mulher faz. Tem homem que é besta, que acha que domina a casa. Mentira, quem manda é as mulheres, viu? Deixe de ser iludido. Tem marido que grita, esperneia coisa, aí elas vão lá, tomam um banho, se enfeita, se empiriquita toda, e ele diz: vai pra onde? Você acha que vai pra onde? Ela olha pra você sorrindo, diz: pra lugar nenhum, amor. Senta do lado, lhe dá umas 3 alisadas, uns 2 cheiros, tá você besta indo junto. Tá vendo? É assim, sempre foi assim. Então o que é que Esté faz na primeira leitura de hoje? Se enfeita toda. Foi o salmo que você cantou. Ela se enfeita, ela se veste toda para o seu amado. E ela não entra, ela vai para o vestíbulo, para a câmara que ficava antes da sala do rei. E entre os véus o rei a avista. Mas a vê tão bonita, tão bela, tão perfeita, que estende para ela o cetro, que é a autorização. Mas só dela estar ali, naquele lugar, ela poderia ser morta. Porque aqui a história não é de uma mulher que se veste e fica bonita. É a história de alguém que é capaz de colocar a vida em risco para salvar o seu povo. Então o rei a chama. E quando ela adentra na sala do trono, ela está tão bela, tão perfeita, que o rei lhe oferece tudo o que tem. Diz: olha, me peça o que quiser, que eu vou lhe dar. Me diga qual é o seu desejo. É a metade do meu império? Nós estamos falando do maior império do mundo antigo, o Império Persa. Diz: me diga, é o meu império? Eu vou te dar a metade dele. E ela vai dizer: não, eu quero a vida. O que é que isso quer dizer, meu irmão? O que é que isso quer lhe dizer, minha irmã? Todo encontro com Deus, toda experiência de Deus, para ser verdadeira, nos cobra um preço. E é feliz daquele que no seu sim confia a Deus toda a sua vida. Olhe, não tenha medo de confiar a Deus toda a sua vida. Porque quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, ela se encontra em segurança. Porque poder nenhum nesse mundo, nem o maior rei que se tinha notícia no mundo antigo, nem o maior rei que tenhamos notícia no mundo futuro, poderá nos arrancar das mãos de Deus. Porque essa mão sempre cuida daquilo que é dele. Mas para isso é necessário nos colocarmos a serviço. Por isso, quando eu lhe digo das santas mulheres da Bíblia, nenhuma delas, nem Esté, chega a ser a sombra da nossa mãe Maria Santíssima. Nenhuma. Elas são meras ilusões comparados àquilo que é a Virgem Maria,
a mãe de Aparecida. Por que isso, padre? Olha o evangelho de hoje. Jesus a chama de mulher. Olhe, isso é muito importante. O evangelho de São João apresenta Jesus realizando 7 sinais. Deus criou o mundo em quantos dias? Não, ele criou em 6. No 7º ele descansou. Mas ele fez 7 grandes sinais. Entre eles, o seu descanso, o seu repouso. Deus que entra em repouso. O Evangelho de João apresenta Jesus fazendo 7 sinais. O primeiro deles é o que vimos hoje no Evangelho, um casamento. O milagre do vinho novo. E o último é a ressurreição de Lázaro. Ele que, refazendo a criação de Deus, vai vencer a morte. Qual foi o inimigo que nos roubou do paraíso? A morte. Quando quisemos ser igual a Deus, nos veio a morte. Então Jesus agora, no Evangelho de João, ele vai refazer essa humanidade ferida e por fim vai refazê-la vencendo o nosso antigo inimigo, a morte. No paraíso haviam quantos seres humanos, simbolicamente, veja bem o que eu estou lhe dizendo, simbolicamente criados? O homem e a mulher, na pessoa de Adão e Eva. No paraíso, Adão chamava a mulher de Eva? Não. Mulher. Quando ele quer acusar ela de lhe ter lhe dado a fruta, o fruto proibido, ele diz: a mulher que o Senhor me deu foi que me deu o fruto. Ele não a chama pelo nome, ele a chama de mulher. No primeiro sinal de Jesus, Jesus chama sua mãe de quê? Mulher. A nova criação de Deus, que se fez a partir da Virgem, do seio da Virgem. Por isso um católico deveria conhecer o mínimo de sua fé e confiar o mínimo de sua igreja para saber que em questões de fé nós não erramos. Porque o próprio Mestre nos disse: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. É assim que a igreja é conduzida, sob o impulso do Espírito, que nunca erra, que pode até perder a gente pode até fazer ele dar voltas, mas ele nunca perde o rumo. Então hoje no Evangelho nós encontramos alguém que é capaz de fazer a vontade de Deus ao ponto de restaurar a harmonia perdida no passado. Mas porque é santa, tem força em si? Não, simplesmente porque faz a vontade de Deus. Quando o anjo visita a Virgem Maria, o que é que ela diz? Faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Eu tenho a minha vontade é casar com o meu José, minha vontade é construir minha família, minha vontade é não correr o risco de ser morta, mas que seja feita a sua vontade, que seja feita a palavra de Deus em minha vida. Olhe que lição bonita, já no ato da encarnação, a nossa mãe, a toda santa, a Virgem Maria nos ensina, não termos medo de fazermos a vontade de Deus. Mas padre, por que o senhor está com esse bolodório tão comprido, falando dessa história de Eva, de não sei o que, de BBB e da vontade de Deus? Porque é isso que a nossa mãe, Maria Santíssima, nos ensina nessa noite de hoje. Naquela família que estava começando, assim como a dela, há 30 anos atrás, com o seu José, estava faltando algumas coisas. Mas na família dela e de José, sempre teve Jesus. Por isso nunca faltou nada. Mas naquela família, estava acontecendo problemas, já no começo, que eles nem sabiam. É assim, porque tem família, vocês nunca ouviram dizer, os pais sempre são os últimos a saberem? Pois é desse jeito, desde o começo do mundo. Então naquela família tinha problemas,
E eles nem sabiam que tinham. Mas só tem uma coisa, que essa família que está começando e está fazendo, e muitas de nossas famílias hoje não têm. Por isso que diante dos primeiros problemas vão sucumbir e afundar, porque falta o essencial. Pode ter um carro na garagem, dinheiro no banco e uma casa bonita, mas falta o essencial. Ou casa pobre, falta Deus. Na casa daquela família que estava iniciando a sua vida, que o Evangelho nos narra, diz que ali estava a mãe do Senhor. É isso que o evangelista disse. Estavam ali Jesus e sua mãe. Olhe bem, meu irmão, você que vive em dúvida de fé, escute o que é que a palavra de Deus diz. Estava Jesus naquela casa e sua mãe. Por isso você não ache que para ter fé basta ter Jesus, sem lembrar das coisas que apontam a Jesus. Por isso que nós confiamos na Virgem Maria. Não porque ela toma o lugar do Filho, mas porque ela é constante a nos apontar onde está o seu Filho. Ela é mãe atenta, como toda mãe. Não é Jesus que percebe que está faltando vinho. Quem é que percebe? A mãe. Não é Jesus que vê que aquela família está começando com um problema. Quem é que enxerga? A mãe. Porque mãe é assim. Mãe é assim. Mãe é um bicho tão sagrado que Deus, quando quer se comparar no seu amor por nós, Ele usa a figura da mãe. Ele diz no livro do profeta Isaías: pode a mãe esquecer o filho que ainda amamenta? Mas ela ainda que esqueça, eu nunca vou me esquecer de vocês. Uma mãe é aquela que está atenta ao cuidado dos filhos. Aqui nós temos nessa casa uma mãe, e não é qualquer mãe, é a mãe do Salvador, que está atenta às necessidades daquela família, que apresenta essas necessidades aos seus filhos, ao seu filho. Veja que coisa bonita. Ter Maria em nossa vida é ter alguém que apresenta as nossas necessidades ao Filho. E isso não é qualquer coisa. Isso é uma riqueza incalculável. Por isso você que é católico, orgulhe-se de sua fé. Na sua fé tem coisas que dinheiro nenhum desse mundo é capaz de comprar. Naquela família que nascia, tinha Jesus, mas também tinha sua mãe. Na sua família, o que tem? Se faça essa pergunta na noite de hoje. E a mãe, sempre atenta, descobre o problema e apresenta ao filho. Eles não têm mais vinho. O vinho no mundo antigo é o símbolo da alegria, da festa. O casamento antigamente, no tempo de Jesus, durava 7 dias. Entenderam por que 7 sinais? Tudo era 7, que era o símbolo da perfeição, da totalidade. 7 dias. Provavelmente esse casamento estava no 3º dia. Já pensou a vergonha que era? Mandar todo mundo para casa porque a festa acabou. Não tinha mais o que beber. Aí a mãe atenta apresenta. Esse, diga-se de passagem, é o primeiro milagre que João, no seu evangelho, chama de sinal de Jesus. O primeiro milagre do filho teve a participação da mãe. E tem muita gente que diz que Nossa Senhora não pode realizar milagres. É verdade, meu irmão. Ela não pode não. Mas o patrocinador dela é forte. É Jesus. Esse pode tudo. E esse tem dificuldade tremenda de dizer não à mãe. Ele olha para ela, imagine Jesus. Eu sempre penso isso. Jesus tímido, sem querer se revelar, sem querer aparecer para o mundo. E a mãe chega lá e diz: eles estão com problema. Você não pode se esquecer quem você é. Você não veio aqui para a festa para se divertir somente. Porque você é Deus. Eles estão com problema. Você vai ficar aí parado. E Jesus olha para ela
e enxerga ali a nova criação de Deus que começou. Mulher, minha hora ainda não chegou. Mas logo após, olha o que é uma pessoa de fé. A mãe olha para os empregados e o que é que diz? Façam tudo que ele vos disser. Faça a vontade dele. É isso que Maria hoje tem a dizer também a nós como mãe. Faça a vontade dele. Porque se vocês fizerem a vontade dele, pode até faltar coisa, mas no final tudo se resolve. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu era muito chantagista, no bom sentido da palavra. Minha mãe era muito severa. E lá em casa, o mais velho ia cuidando do mais novo, era a escadinha. E minha irmã, que tem bem uns 6 anos mais velha do que eu, cuidava de mim. Mas às vezes ela já cuidava a semana toda. No final de semana, tadinho, que era que ela queria sair, mas mamãe não deixava. E quando deixava, ela não queria me levar. Aí o que era que eu dizia? Eu já sabia, eu via durante a semana ela combinando com as amigas de sair. Aí eu chegava e dizia: Fia, me leve. O apelido de minha irmã era Fia. Fia, me leve. Todo dengoso. Falava alto perto de mamãe, que era para mamãe escutar. Ela já sabia que se ela dissesse não, mamãe dizia: então você também não vai. Aí o que era que eu fazia? Falava perto de minha mãe. Mamãe olhava para minha irmã. Quando minha irmã dizia: eu não vou levar nada, para onde é que eu vou com esse menino velho? Ela dizia: pois você também não vai. Aí eu olhava para minha irmã e dava aquele sorrisozinho de gente sem vergonha do canto de boca. Até ela saber que para ir tinha que me levar. E quem era que fazia ela me levar? Minha mãe. A uma mãe é muito difícil dizer um não. Jesus está dentro desse contexto. É difícil dizer não à mãe. Então a mãe confia. Faça o que ele disser. Não se preocupe não, ele vai ajudar. E sai. Confia também. Ela confiou desde o primeiro momento quando disse sim. Eita, que coisa bonita acontece depois. A festa não para. Depois desse primeiro milagre de Jesus, a festa não para até hoje para a nossa igreja. Só vai parar quando chegarmos no céu. E quando a gente pensou que parou, olhe, lá vai ser só o começo. Lá é o começo. Oh, que coisa bonita é fazer parte dessa igreja, onde a festa nunca para, onde o vinho nunca falta, porque presente no meio dela está Jesus com sua mãe. Nas nossas festas, a gente nunca tira a mãe, ela sempre está ali do lado. E é assim que nasce a nossa devoção à Nossa Senhora Aparecida. No ano de 1717, o povo daquela região da Paraíba do Sul, no Rio Paraíba, às margens do Rio Paraíba, vão receber o futuro governador da província de São Paulo e das Minas de Ouro, das Minas Gerais. E querem fazer um banquete. No banquete tinha de ter de tudo, inclusive peixe, porque estavam na beira de um rio. Mas vão na colônia de pescadores e pedem que os pescadores pesquem, tragam os peixes para a festa. Eita, os fazendeiros do lugar, olha que coisa perigosa, dizem não a um poderoso desse mundo. E assim entram 3 homens em uma canoazinha no Rio Paraíba do Sul para pescar. Não pegam nada. Olha, nós estamos falando de uma festa igual a festa do Evangelho. Não pegam nada, mas de repente, lançando a rede, acham um corpo de uma imagem pequenininha, pequena, como essa que está aqui, faltando um pedaço. A rede mesmo assim continua vazia. Eles veem que é uma imagem de uma santa e guardam, porque o pobre é sempre assim. O pobre nunca joga fora as coisas do céu.
Nunca joga fora o que lembra a Deus. Veja as nossas casinhas de taipa. Vá dizer às nossas comadres que joguem seus santos fora. Vá dizer, Nenzinha. Diga para ver se quem vai para fora não é você. É assim. Pobre não joga o que lembra a Deus fora. E aquela imagenzinha quebrada é guardada na canoa. Joga a rede de novo. O que vem? A cabeça. E quando junta, apareceu o quê? Uma imagem. De quem? Da Imaculada Conceição, da Virgem Maria. De que cor, padre? Preta. Cor dos pobres, Cris. Cor dos marginalizados daquele tempo. Ô mãe, atenta às necessidades dos filhos. Em tudo está atenta. Até quando um irmão não quer enxergar no outro um irmão. Como minha irmã, que às vezes não queria sair comigo por vergonha. A mãe sempre dá um jeito quando os irmãos se estranham. Lá estava a imagem da nossa mãe preta, que muitos chamam de bolo de barro, e nós olhamos e chamamos de mãe. Que muitos tentaram destruir ao longo dos séculos, e lá continua ela. Despedaçam e ela, como o seu povo que ela protege, se reconstrói de novo. Oh mãe bonita, o nosso Salvador Jesus nos deu. Mãe generosa, que em sua casa acolhe os filhos de todas as cores, raças, tamanho e riqueza. Só pede uma coisa a cada filho e a cada um de nós nessa noite: faça o que ele disser. Porque fazendo o que o meu filho vos disser, a festa nunca vai acabar. E foi assim que aconteceu o primeiro milagre de Aparecida. Não foi os peixes que vieram depois que quase o barco afundou. Não, não foi isso. O milagre foram aqueles homens terem achado alguém que os conduziu a Jesus, a mãe. Esse é o maior milagre de Aparecida. Encontrar nessa pequena imagem alguém que nos apresenta Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é isso que eu desejo a você nessa noite. Encontre em Maria alguém que nos apresenta Jesus. Porque se você encontrar isso, na sua casa pode até faltar algumas coisas, mas não vai faltar o essencial. Sua família pode até enfrentar tribulações e dificuldades, algumas que você nem conheça, mas ela, como mãe atenta, vai perceber e vai cuidar do seu lar. Não sozinha, mas apresentando todas as necessidades de sua casa ao seu filho Jesus. Por isso não tenha medo e nem vergonha de ter uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em sua casa. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de sua fé. Não tenha vergonha de sua igreja. Porque aqui você não encontra papagaio que decora 2, 3 textos e acha que entende tudo de Bíblia. Não. Aqui você encontra aqueles que, a partir da meditação e do estudo sério da palavra de Deus, conduz os seus fiéis nas estradas desse mundo em direção ao que importa. E o que importa é Jesus. Esse nós temos para distribuir para o mundo todo. Não só feito palavra, mas feito pão que nos alimenta até o dia que nós chegaremos ao céu. Que Deus me dê a graça de, até na hora de minha morte, poder me alimentar desse pão que me leva para o céu, mas que se fez carne no seio da Virgem Maria. E hoje se faz carne em mim, porque primeiro se fez carne nela. Que Deus seja louvado, agora e para sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada prece, e de toda a igreja, para que seja o sinal do vosso reino neste mundo. Nos vós pedimos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Dai esperança ao povo brasileiro, principalmente aos desempregados, marginalizados, enfermos e abandonados. Nós vos pedimos. Nossas preces. Protegei todas as crianças, que elas tenham seus direitos resguardados pelos adultos e vivam a sua dignidade. Nos vós pedimos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório e vamos colocar diante do altar do Senhor a maior riqueza que Ele nos deu, que é a nossa vida. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ah, Senhor, é teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ah, Senhor, é teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, o sacrifício de nossas vidas, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor, para o nosso bem. Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas apresentadas em honra de Maria, Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei que elas vos sejam agradáveis e nos tragam a graça da vossa proteção, por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela, nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade, deveria ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor de vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também do vosso Filho, Pedro Correia Alexandre,
que chamastes hoje deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente de sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor
Oremos. Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, dai ao vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, irmanar-se nas tarefas de cada dia para a construção do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a missa foi um pouquinho mais comprida, porque quando a gente fala da mãe, a gente se empolga. Triste de um filho que não ama sua mãe, e triste de um católico que não ama Maria ou não tem Maria como mãe, porque não é digno desse nome, não é digno de ser chamado de católico. Por isso você não tenha vergonha de sua fé. Esse vai ser o recado que, se eu passar 50 anos em Canudos, eu vou lhe repetir. Não tenha vergonha de sua fé. Porque você não tem vergonha de outras coisas que são mais feias? Por que você vai ter vergonha de sua fé? Não tenha vergonha de sua fé. Olhe, vou abrir o olho dos filhos da minha paróquia que participa, minha não porque ela me pertence, mas porque foi a mim confiada para cuidar. Amanhã pode ser que eu não esteja aqui, esteja em outra, e depois da manhã pode ser que eu esteja no céu. Mas nada é nosso, tudo é nos dado para cuidar. Então a mim foi dada essa porção do povo de Deus para que eu cuide, e eu me preocupo com essa porção do povo de Deus. A política já começou com a sem-vergonheza que é própria de gente sem vergonha nesse período. O povo se estranhando, se estapeando na rua. Olhe, não perca amizade com ninguém por conta de política. Sabe por quê? Porque quem agora você ofendeu, amanhã pode estar comendo no mesmo coxo que você. Eita, padre, o senhor usou a expressão coxo, foi. Porque tem gente que parece que é burro. Tem gente que parece que é burro. Político nenhum vai lhe salvar, minha irmã, meu irmão. E nenhum partido vale a pena de você arrumar uma inimizade por conta dele. Então, pense nisso. Como é bonito a gente ver alguém que participa do processo democrático de forma civilizada. Eu não digo nem de forma cristã, mas de forma civilizada. E se você for cristão e fazer parte desta igreja, por favor, não nos envergonhe. Não deixe de falar com ninguém por conta de política. Porque o outro nunca vai deixar de ser seu irmão. E se ele não puder ser seu irmão aqui na terra, também você não vai poder ir para o céu. Porque lá todo mundo é irmão. É muito simples. É isso que Nossa Senhora nos ensina. Quando alguém não quis se sentir irmão do outro, ela veio da cor do irmão. É assim. Porque no céu não tem cor, não tem partido, não tem bicho. Todo mundo é filho de Deus. E todo mundo deve ser respeitado. Padre, mas minha família já tem gente se estranhando, intrigado. Seja você uma ponte. Não divida sua família por conta de política. Porque você não pode dividir seu sangue. Seu sangue não tem partido e nem cor de partido. Então não divida sua família por conta de política. Seja uma pessoa de fé. Escute o que a mãe Maria hoje nos ensina. Faça o que ele vos disser. E o que Jesus nos disse foi que nós devemos amar até os inimigos, quanto mais o irmão. Então o outro não é seu inimigo, é seu irmão. E não existe prova maior de amor, nos ensinou o nosso mestre, do que dar a vida pelo irmão. Então, não divida sua família, não se intrigue de vizinho, não se estranhe na rua por conta de política. Porque, padre, dia 16 de novembro já está chegando e tudo isso vai passar. Aí no dia 16 vai ter um bocado de gente besta mangando de quem perdeu. E outro bocado brigando porque perdeu. Mas no dia 6 lá de janeiro, isso tudo já vai estar passando. E só vai ficar em intriga se você não soube viver
essa coisa boa. A democracia é uma festa. Poder escolher em quem votar é uma festa, é uma alegria. Não pode se tornar uma confusão. Mas sabe por que se torna uma confusão? Porque toda festa que o participante não tem Jesus e Maria é assim. Pode ver, quem vive brigando, se estapeando pela rua, na maioria das vezes nem Deus tem. Nem Deus tem. Por isso que não enxerga o outro como um irmão. Não perca isso de vista, meu irmão. O outro é seu irmão. Você é um irmão. Respeite o outro. Não divida a sua família, não divida a sua rua. Não se intrigue de ninguém por conta disso. Não faça isso. Não faça isso. Isso é feio. É feio. Não é digno de você. Você é mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Você é mais do que isso. Você é mais do que um ato violento. Então, não se perca. Não perca a compostura. Não perca o respeito pelo outro por conta de político. Eu não digo nem de política, que é pior ainda, é de político. Porque político, hoje é inimigo de um, amanhã está com o braço no pescoço, rindo e dizendo que são amigos de infância. Eu conheço desde o dia que saiu lá da barriga da mãe. É assim. Porque aqui no interior todo mundo se conhece mesmo. Então não faça essa besteira. Não faça não. Faça não. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu já disse às minhas funcionárias. Se eu pegar uma pelas esquinas falando de política, é demitida no outro dia. Por quê? Porque na igreja é a casa onde cabe todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. E quem trabalha na igreja tem liberdade de votar em quem quer. Só não tem liberdade de ofender os outros. Isso não. Não quero ninguém que conviva comigo que não saiba dar um bom testemunho. E os funcionários aqui são minha família. É quem convive comigo todo dia, me conhece mais do que ninguém. Então, de minha família pequena aqui de Canudos, eu exijo que dê um bom exemplo. E se eu não quiser, padre, então procure trabalhar em outro canto. Em minha casa ou na secretaria da paróquia, você não está apto ou apta para o trabalho. Falei no começo, antes da eleição, estou falando agora. E se esquecerem, vou falar no final mandando embora. Porque é assim. Quando a gente exige seriedade dos outros, a gente tem que começar a ser sério em casa. Então aqui é assim. Um funcionário que anda fora da linha, que não corresponde àquilo que a instituição pede, é demitido. Porque ele, onde estiver, o povo aponta e diz: olha, é Edilene da igreja. Olha, é Cris da igreja. Olha, é Fátima da igreja. Não. Vocês não se pertencem mais. Pertence a Deus, porque pertence à igreja. Então não querem viver de qualquer jeito? Que faça-se como o evangelho de domingo. Seja jogado para fora da festa. E lá fique na escuridão. Mas não pode dar um contra-testemunho por conta de política. Estão me entendendo, não estão? Estão, vocês estão. O povo sabido, esse povo de Canudos. Por isso que eu amo esse povo. É por essa sabedoria. Por isso vocês escutem a voz do pastor de vocês. Desse aqui que vos fala, vosso verdadeiro pastor. Pastor de 12.592 católicos. Escutem a minha voz. E na minha voz, escutem a voz de Jesus, porque eu não tenho voz própria. Viu? Eu estou falando isso para o seu bem. Para o seu bem. Isso aqui é um pai que está lhe dando um conselho para o seu bem. Porque quem não escuta conselho, recebe pancada, dizia minha mãe. E a pancada do mundo é bem mais pesada do que as palmadas do pai e da mãe. Porque no mundo, filho chora e mãe não vê. Então você tenha cuidado, porque suas ações podem depois fazer você chorar e não tem mãe, a não ser a do céu, que ajuda a enxugar o seu pranto. Ô coisa boa! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva as comunidades do Calumbi, Cabeça do Boi e Rio do Soturno! Viva! Viva todo o povo de Deus de Canudos! Viva!
E por último, você aí de casa, levanta a cadeira, porque você grita por político, que não vai gritar por esse que é maior do que qualquer um. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Desça nós. sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse o que era lindo que falei, pediu que repetisse por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que a transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como